Tá, joia, então. Queria, antes da gente começar, então, fazer uma oração, né? Pedindo a Deus que nos abençoe mais essa noite de papo. Deus amado, nós te louvamos e agradecemos por tua companhia, por teu amor, por tua bondade e misericórdia para com as nossas vidas e para com a nossa casa. Te louvamos por esse tempo precioso que o Senhor reserva para nós, estarmos juntos, ainda que de forma virtual, mas com os nossos corações aquecidos pelo teu Espírito e prontos, ó Deus, para compartilharmos mais um pequeno trecho da tua palavra, assuntos que dizem respeito ao estudo da tua palavra, das Escrituras Sagradas. Que seja, assim, o teu Espírito a nos orientar e a nos ajudar na compreensão daquilo que queremos aprender juntos nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, gente. Então, hoje, a gente começa falando sobre os métodos de estudo propriamente ditos, né? Nós vimos nas aulas anteriores, nas conversas anteriores, né? A última, inclusive, fazendo um panorama rápido, né? Bem superficial da Bíblia. Antes disso, nós vimos alguns processos, né, de estudo, métodos de estudo, usando aquela a sequência do OIA, né? Observação, interpretação, aplicação. E agora a gente vai iniciar mostrando para vocês esses vários métodos de estudo. Eu falei para vocês que alguns autores chegam a encontrar até 12, né, ou mais métodos de estudo. Talvez a gente não consiga ver esses 12, mas eu vou mostrar alguns principais para vocês que nos ajudam a construir melhor e a organizar melhor o nosso sistema de estudos da Bíblia para alcançar resultados com mais facilidade, com mais ênfase e com aquele toque, né, final de possibilidade de você aplicar isso num estudo bíblico ou mesmo numa mensagem. Tá? Então, nós estamos hoje, embora seja o nosso quinto encontro, mas nós estamos no sexto ponto, que é o método biográfico e o método temático. Eu vou trabalhar esses dois métodos com vocês hoje. Eu dei uma invertida lá, se você pegar esse roteiro e os primeiros que eu coloquei, eu só fiz uma inversão aqui da ordem dos métodos, tá? Mas isso não implica em nada, apenas para facilitar o nosso trabalho aqui. Então, hoje nós vamos falar do método biográfico e do método temático, método de estudo bíblico. Começando pelo método biográfico, uma definição simples, ele é um método que procura descobrir o que a Bíblia ou parte dela diz acerca da vida, ministério e caráter de alguém. Eu já fiz algumas menções nos encontros anteriores sobre estudos biográficos, eu mesmo comentei sobre um que eu tinha acabado de fazer e ministrei para um pessoal aí de Sorocaba. Então, é isso aí. Você vai fazer um estudo, né, dentro das Escrituras, tentando descobrir, buscando descobrir algo acerca da vida, do ministério, caráter de algum personagem. Esses textos que estão aí, eu não vou fazer a leitura, mas fica para quando você for fazer a revisão desses textos, você faz estas leituras aí, ok? Então, com esse método biográfico, você seleciona um personagem e estuda sua vida e caráter, como eu disse agora há pouco, né? Então, esse é o propósito. Por que eu vou estudar ou vou buscar esse método biográfico? Porque eu quero estudar a vida de um personagem. E tem muitos, e a gente aprende muito com a vida dos personagens bíblicos. E também com o seu caráter, né? Nós podemos descobrir o seu sucesso ou fracasso e aplicar a partir do comportamento, da atitude, das decisões, né, daquele personagem, eu vou também descobrindo como é que é a sua vida em termos de sucesso ou fracasso. Eu também posso aplicar as lições aprendidas à minha própria vida, não é? Esse é um dos propósitos do estudo das Escrituras, né? Na medida em que eu descubro alguns sucessos ou algumas qualidades naquele personagem, eu posso aplicar à minha vida. Ou, se são negativas, eu posso olhar para mim e observar se, de repente, eu não preciso sofrer umas mudanças no meu próprio caráter, né? Quais são as ferramentas que a gente usa? Sempre
basicamente as mesmas ferramentas de estudo, né? Eu preciso de uma Bíblia. Eu já disse para vocês, né, eu recomendei, se possível, para quem gosta mais da tecnologia, de ter a Bíblia digital, que você tenha pelo menos uma Bíblia de estudo, né, daquela de papel, né, para você folhear, para você fazer marcação, para você riscar. Eu gosto muito dessa ideia de a gente ter uma Bíblia de papel para estudo. Você pode ter também uma concordância bíblica exaustiva, é aquela que eu recomendei para vocês. Hoje, no sistema aí, nos computadores, online, a gente tem vários métodos e várias formas, né, concordâncias, e tem também em papel, né? Se você quiser comprar uma, você também pode adquirir uma concordância bíblica de papel. O importante, essa concordância vai ser muito útil na pesquisa do método biográfico. Um dicionário bíblico, uma enciclopédia, um comentário bíblico do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ou dos livros da Bíblia, e etc. Né? E também a oração. Por que eu incluo a oração no final? Porque tudo isso não é, como eu em outros encontros, né, não é simplesmente técnica, né, não é eu pegar os métodos, aplicar, fazer aqui. Tudo isso eu faço em oração diante de Deus, sabendo que o Espírito dele me ajuda a compreender, a estudar melhor e a aplicar esse estudo, esse ensinamento na minha própria vida. Vamos lá. Eu vou dar alguns passos agora que a gente segue no método biográfico. E como eu já disse e repito também, né, aqui a gente usa assim, aquele método 1, 2, 3, passo tal, tal, tal. Né? Quando você começar a fazer os exercícios, ou quando você começar a aplicar isso mais constantemente na pesquisa, no estudo bíblico, isso vai se tornando mais automático e você para de usar aquele sisteminha de ficar buscando lá o roteirinho, né? Cadê o método 1? Cadê o passo 2? Cadê o passo 3? Você vai se tornando mais automático e você vai até descobrindo uma forma mais fácil de você fazer o seu próprio estudo. Né? Depois que a gente faz esse estudo, tem muita gente que abandona algumas formas ou usa outras formas que ele descobre para facilitar o seu próprio estudo. Então vamos lá, quais são os passos para eu estudar ou desenvolver um estudo biográfico de um personagem das Escrituras? Primeiro, evidentemente, escolha um personagem. Qual é o personagem que você quer pesquisar? Qual é o personagem que te chama a atenção? Ou se alguém pediu para você falar num encontro de mulheres, né? Qual é a personagem mulher ou personagem mulher que te chama a atenção, que poderia trazer lições para um encontro de mulher ou um encontro de homens, né? O ano passado eu falei num encontro de homens e eu falei sobre a experiência de Pedro com Jesus, né, o perdão de Jesus para com Pedro. Então, eu fui atrás, né, desse personagem Pedro para desenvolver um estudo e aplicar num encontro de homens. Ou um outro personagem que pode chamar a sua atenção e você dizer, olha, eu quero fazer um estudo sobre esse personagem e até mesmo preparar uma mensagem ou preparar uma aula, né, sobre este personagem que eu escolhi. Duas coisas importantes, né? Primeiro que alguns personagens que você pode escolher, eles têm muitos detalhes, isso vai ampliar o seu estudo, vai exigir mais esforço. Então, se é a primeira vez, se é o começo, né? Você está iniciando agora nesse processo, dando esses passos, a ideia ou a sugestão que eu faço é que você escolha personagens que tenham poucas referências, personagens pequenos, né? Por exemplo, um dos juízes de Israel, né? Ou aí Adão, Noé, Estevão, que você vai ter pouco material para pesquisar e falar sobre ele. Tá? A pesquisa que eu fiz há um tempo atrás para falar sobre um personagem foi sobre Jefté, né, que é um dos juízes. E olha que ele é pequeno, mas já tinha bastante coisa para estudar lá quando você vai buscar. Então, a ideia, se você for fazer um primeiro estudo, busque um personagem com curto, né, que tenha pouca experiência ou pouca ação nas escrituras para começar. Depois você pode ir aí para outros personagens. Se você resolvesse, por exemplo, falar sobre Davi, você teria que ler muita coisa, né? Tem muita coisa sobre Davi. Paulo, né, o apóstolo que escreveu tantas epístolas no livro de Atos, ele está lá direto. Você tem que fazer uma pesquisa muito grande para falar sobre a vida de Paulo. Então começa com um personagem que tenha
uma produção reduzida, né, nas escrituras. Então, eu escolhi meu personagem, é esse aqui, né, o fulano ou a fulana aí que eu vou estudar. Qual é o passo 2? Você vai reunir todas as passagens nas quais o personagem é citado. E para isso eu uso a concordância, né? E até o índice de assuntos da Bíblia de Estudo me ajudam. Então, passo 2, vai lá na concordância, eu quero estudar a vida de Adão, ou de Timóteo, ou de Pedro, ou qualquer outro personagem, ou de Ruth, ou de Esther. E aí eu digito lá na concordância, ou busco na concordância de papel o nome do personagem, né? E ali ela vai me dar, dentro da Bíblia, todos os lugares onde este personagem é citado, né? Onde este personagem está mencionado. Aí você vai organizar uma lista destas passagens. Como mais ou menos no exemplo, isso aqui é só um exemplozinho mesmo, não tem nada de referência aí não, tá? Mas aí, por exemplo, eu escolhi o meu personagem aqui, né? Opa! Aconteceu um lapso aqui. Vamos lá. Reúna todas as passagens dos quais o personagem é citado. Então, eu tenho lá, né? O meu personagem... Ué, está correndo demais aqui. Voltando lá. Eu tenho um personagem escolhido, o personagem X, aí eu vou lá na concordância e a concordância me diz que o nome desse personagem está em Marcos, está em Atos, está em Gálatas, está em 2 Coríntios 8:18, e 1 Coríntios. Eu vou fazendo uma lista, inclusive dessa forma aqui, né? Nessa ordem aqui, um abaixo do outro, porque depois você vai fazer um outro passo. Então, o que eu tenho aqui? Um personagem escolhido e já tenho todas as referências na Bíblia que falam sobre este personagem que eu escolhi. Então, eu vou para o passo número 3, que é, eu vou buscar agora a minha Bíblia e vou ler cada uma daquelas referências que eu acabei de encontrar. E à medida que você lê essas referências, você vai observando o quê? As notas de estudo, as referências cruzadas. Lembra que no encontro passado nós falamos sobre referências cruzadas, aquelas notinhas de rodapé ou do lado da Bíblia, os numerozinhos, as letrinhas. Conforme você for ler cada um desses textos, pode aparecer ali uma letrinha, um númerozinho que vai dar alguma indicação, alguma referência a mais que talvez você não tenha encontrado antes. Então, é um item a mais, um elemento a mais para contribuir para a qualidade do seu estudo, certo? Então, à medida que você está lendo, vai observando essas notas, as referências, e aí você escreve uma frase curta acerca do que diz sobre aquela pessoa. Né? Aqui é só um exemplo. Aí eu li lá em Marcos 6,30, aqui diz que Jesus, blá, 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 blá. Só uma frase resumida para eu saber depois, né? Eu ter referência do que é que está dizendo. Eu leio lá em Atos 4,36, aqui está dizendo que aconteceu isso com esse camarada aqui. No outro verso, aqui está dizendo que Jesus falou isso para ele. Aqui está dizendo que ele fez isso de mal. Aqui está dizendo... Então, eu vou fazendo na frente de cada referência que eu encontrei, né, de cada texto lido, uma frase que me identifique o que está acontecendo ali naquele texto. Viu como é simples? Passo 3, feito. Eu tenho até aqui o meu personagem X, tenho as referências todas da Bíblia e tenho uma frase sobre cada leitura que eu fiz destas referências bíblicas. Eu vou para o passo de número 4. Releia, né, cada uma das referências cuidadosamente. O que significa isso? Eu li a primeira vez, fiz uma anotaçãozinha, né, uma frasezinha, eu volto agora com calma, com cuidado, com mais atenção, e vou reler cada uma dessas referências. E quando eu estiver lendo agora, não só vou anotar o que o texto está dizendo, o que está se referindo, mas eu vou procurar dar a minha
impressão sobre o que está escrito. Lembra lá no OIA? Interpretação. Qual é a minha impressão sobre isso? Se eu tivesse no lugar desse camarada, eu faria igual, não faria? Por que que ele fez isso? Que consequência triste, trágica? O que que ele pensou com isso? O que que ele sentiu? O que que ele fez aqui, entendeu? Você está lendo o personagem, só que agora você está fazendo uma leitura, dando a sua impressão sobre o que aconteceu naquele fato em cada um dos textos que você vai ler naquela série de referências. Por isso que eu falei que um estudo menor é importante, é legal agora, na fase inicial, porque se você pegar um personagem que tenha muita história na Bíblia, você vai ter muitas referências para ler e fazer esse trabalho de pesquisa. Então, para exercício, seria bom pegar, então, um personagem pequeno. Passo 4, fiz a releitura de todos os textos, aí eu vou para o passo número 5, que é ordenar as suas descobertas. Lembra? Passo 3, você leu os textos e fez as frases curtas sobre cada um dos textos. No 4, você releu e colocou as suas impressões. Eu acho que aqui ele estava fazendo isso, eu acho que aqui ele estava pensando assim. Gente, aqui não existe erro, tá? Guarde bem isso. Nesse trabalho, é um trabalho interno, é um trabalho de gabinete. Você pode escrever o que você quiser. O papel nessa aceita tudo. Então não é aquela coisa, ah, isso aqui não é verdade, isso aqui não pode. Escreve, se você pensou, achou, escreve. Depois você vai fazer um pente fino, né, e dizer, opa, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui eu posso descartar, mas escreve, né? Quanto mais material escrito você tiver, melhor na construção do seu estudo. Então você, passo 5, ordena as descobertas e as impressões que você teve sobre nas leituras daquele personagem. Como é que você vai ordenar isso? Então tem uma regrinha boa aí, né, uma orientação boa para você não se perder na hora de fazer essa organização do seu pensamento, organização da sua pesquisa e daquilo que você encontrou aí no seu personagem. Então você ordena primeiro por vida, nome do personagem, qual o pano de fundo, o que está acontecendo ali, né? Por exemplo, se você estivesse estudando um personagem, um dos juízes, né? Você iria olhar para trás, não, está vendo uma guerra, está vendo uma confusão, está aqui uma invasão de algum povo estrangeiro, né? Um pecado que está rolando aqui na nação. Tem um pano de fundo, né? Posição social dele, onde ele se encontra. Isso tudo está lá nos textos que você acabou de ler, de pesquisar, né? A segunda categoria, você organiza por ministério. Qual é a natureza e a extensão do ministério deste personagem, né? Até onde vai o ministério dele? Pedro, né? Um exemplo. Qual é o ministério de Pedro? Ele foi apóstolo, né? Depois ele foi responsável pelo primeiro sermão lá no Pentecostes. Depois ele foi quase que quase não, né? Ele foi foi o primeiro pastor da igreja. E eu vou elencando aí esse seu ministério, né? E os eventos significativos dos quais ele participou, onde ele esteve inserido. Caráter, isso é importante, né? Eu vou olhar em tudo que eu li daquele personagem na Bíblia e vou separar quais são as boas qualidades, né, desse camarada ou dessa camarada aqui e quais são as más qualidades, que erros eles cometeram ou que erros eles deixaram de cometer, porque deixar de cometer erros é uma qualidade de caráter também, né? Sucesso. Quais foram as conquistas desse personagem, os perigos que ele venceu, as dificuldades que ele superou, etc. Né? Ou fracasso, fraquezas, pecados e erros. Então, isso aqui é um roteiro importante para vocês, porque você vai ter um roteiro organizado daquele personagem. Né? Pode ser que, dependendo do personagem, você tenha mais itens em um desses pontos e menos em outros, ou vice-versa, porque depende muito do que a Bíblia revela sobre este personagem. Tá? Então, é um roteiro para você ir colocando dentro as informações. Você pode preencher isso aí como um roteiro e vai preenchendo os dados conforme o que você encontra lá na sua pesquisa. Bom, esse é o passo 5. Aí, passo 6 seria a aplicação, né? Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, já descobri tudo o que eu tinha que descobrir, já segui os passos, aí agora eu vou olhar para a aplicação. Na aplicação,
eu posso fazer algumas perguntas básicas, né, sobre o que eu já descobri e sobre esse roteiro que eu montei deste personagem bíblico. Que lição principal de vida esse personagem ensina? Posso fazer um resumo. Esse cara aqui ensina isto. E, de repente, esse poderia ser assim, o título do seu sermão, né? Fulano, o personagem, né, de sucesso, né? Fulano, o cara íntegro, né? E vai assim por diante. Ou o cara mau, né? Fulano, o mau elemento, né? E eu vou construir a partir dessa lição principal que ele ensina para mim. Uma outra pergunta que eu posso fazer para me ajudar a descobrir, né, os elementos da vida desse personagem é que influência positiva ou negativa de caráter há na vida e ministério dele. Tem alguma coisa boa no ministério, né? Tem uns que você não encontra muita coisa, né? Mas tem alguns que você vai encontrar muita vida, né? Muito relacionamento puro com Deus, muita espiritualidade, né? Muito caráter. Então você vai fazendo essas perguntas. Quais verdades e princípios bíblicos podem ser identificados? Esse personagem aqui, ele expressa um amor daquele tipo que Deus pede nas Escrituras. Então, amor é uma qualidade, né? É uma verdade bíblica que esse cara expressa. Ou ódio, né? Esse camarada aqui é cheio de ódio. Então, essa é uma qualidade negativa, uma característica que não é identificada como coisa boa nas Escrituras. E assim por diante, você vai observar isso conforme o personagem que você estiver estudando. E aí, quais as aplicações pessoais para mim e para a minha igreja? Como é que eu posso levar isso agora para você, depois que eu estudei aquele personagem, chegar aqui para vocês, né, nesse grupo, e dizer, olha, hoje eu vou falar sobre este personagem bíblico, e aí pá, 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 né, e vamos aplicar, né, as qualidades ou as más qualidades deste personagem para extrairmos alguns ensinamentos para as nossas vidas. Cheguei ao passo 6, fiz as aplicações, praticamente concluído o meu estudo. Aí eu posso, a partir daí, e eu tenho certeza, irmãos e irmãs, se você nunca fez um estudo como esse, quando você chegou no passo 6, se você fizer esse estudo da forma como ele vem dentro desse roteiro, quando você chegar ao final, os seus olhos já vão brilhar em cima da sua pesquisa e você vai conseguir ver ali um estudo bíblico ou uma mensagem praticamente pronta. Ela só vai depender de você estruturar para uma aula, para uma mensagem ou para um sermão, porque você já tem toda a sua pesquisa ali desenvolvida, as suas impressões definidas e já escritas, né? Esse é o último passo. Você vai fazer então um esboço da vida desse personagem, ordenar as descobertas na forma de uma mensagem ou uma lição a ser ensinada, uma aula, etc. Tá? Agora, você pode também querer usar, e a gente faz muito isso, né? Quando alguém está sofrendo, você fala, olha para a vida de Jó, né? Um homem que sofreu, mas não abandonou Deus, né? Um homem que entendeu o seu sofrimento, um homem que está... Eu estou usando um personagem, né? Então, quando eu estudo um personagem, eu posso, eventualmente, numa conversa com alguém, surge, né? A necessidade de dizer, olha, você conhece o fulano da Bíblia, né? Olha como ele agiu, olha a postura dele, etc. Que seja de exemplo para a sua vida, né? Mira nele, né? Paulo mesmo dizia assim, olhem para mim, né? Sigam o meu exemplo. Ah, feito isso, nosso estudo está completo, né? Fechamos o estudo biográfico. Esta tela que vocês estão vendo, nós vamos ver ela com mais detalhes lá na frente, mas eu só quis dar assim uma canjinha agora, porque se você quisesse, a partir dessa pesquisa biográfica que você fez, estruturar um sermão, você já poderia fazer isso aqui. Né? Olha, basicamente, o que a gente aprende nos seminários, né, nas aulas de homilética, basicamente é isso aqui que você tem como estrutura de um sermão bem elaborado, um sermão que tem começo, meio e fim, que tem uma boa introdução, que tem uma boa conclusão, que tem uma aplicação de qualidade, né? Então você tem dentro da estrutura o objetivo, o assunto, né? Qual é o assunto a ser falado? Eu vou falar sobre Paulo, eu vou falar sobre José no Egito, eu vou falar sobre Jefité, né? Então esse é o meu assunto. Aí você tem o texto bíblico que você está baseando esse teu assunto, né? O tema
aquilo que vai despertar a atenção, né? Eu posso elaborar esse tema em uma frase de efeito ou um resumo, né, do que diz sobre esse personagem, e aí eu vou para o corpo da mensagem. A introdução são aquelas palavras iniciais que introduzem o assunto que eu vou colocar, as argumentações, que é o conteúdo do sermão, que vem em divisões, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, dizem os bons presbiterianos que um bom sermão tem 3 divisões, né? E acabando a argumentação, eu passo para a conclusão e, se eventualmente for necessário, também um apelo final. Basicamente, essa seria uma estrutura. Então, se você tiver com o seu estudo sobre um personagem e quiser trazer para dentro dessa estrutura, você pode fazer e vai se tornar um estudo ou um sermão de boa qualidade, né? Deixa eu mostrar para vocês aí como é que ficaria isso no OIA, rapidamente, tá? Olha só, o que nós fizemos dentro desses passos do estudo de um personagem, no método biográfico, dentro daquela estrutura de observação, interpretação e aplicação, seria isso. Na observação, eu estou escolhendo o personagem, fazendo uma lista de referências, lendo e resumindo as referências. Na interpretação, eu fiz a releitura dos textos com as minhas descobertas e as minhas impressões. E na aplicação, eu considero aquelas aplicações que eu vou fazer, né? Que eu extraí do personagem e preparo uma mensagem. Olha só como está bem estruturadinho se você levar lá para o OIA, né? Observação, interpretação e aplicação. Rapidamente também, de uma forma simples, né? Isso aqui até pode conter alguns errinhos no meio, mas é só para você ver um modelinho simples, se eu estivesse fazendo um estudo de método biográfico, tá? Então vamos lá. Primeiro passo qual é? Escolha o personagem. Eu escolhi Barnabé no Novo Testamento. Eu vou fazer um estudo sobre esse camarada que ele tem informações muito legais para nos ensinar. Segundo passo, eu vou na minha concordância e olha só, gente, em Atos eu encontrei 1, 2, 3, 4, 5, 6 referências, pode ser até que tenha mais, né? Mas em Gálatas também fala de Barnabé, em 1 Coríntios fala de Barnabé, em Colossenses fala de Barnabé. Olha só quanta referência eu já tenho sobre Barnabé no Novo Testamento. Aí eu fui lá no índice de assuntos, as notas de estudo, e acabei descobrindo que tem mais referências lá. Eu peguei em Atos, 2 Coríntios, Gálatas, aliás, né, já é repetição, Colossenses 4:10, na introdução aos Hebreus, introdução é aquela introduçãozinha que tem nas Bíblias de estudo, mas o camarada colocou aqui, né, diz assim, eu vi menção ao Barnabé lá na introdução aos Hebreus, então eu vou pôr aqui também que eu quero ver o que ele diz. Segundo Timóteo, olha só, todas as referências bíblicas sobre Barnabé estão listadas. O que eu faço agora? Vou para o passo 3. Aqui eu não vou ler só o exemplo, né? Eu vou ler cada passagem que eu descobri lá atrás e vou fazer a anotação de uma frase. Eu li o 4:36, Barnabé, filho da consolação, levita de Chipre, aquele que vendeu um campo e deu dinheiro aos apóstolos. Aí eu li o 9:27, falou a favor de Saulo perante os apóstolos. Eu vou fazendo essas frasezinhas. Depois você vai ler com calma, né? Tem mais considerações, não está completo, tá? Aqui é só uma parte, por isso tem o etc. lá embaixo, que tem outras referências que não estão aí. Passo 3 foi completo, já fiz a leitura e já fiz as frases de efeito. Agora eu vou reler, né? Lembra? Passo 4. Eu estou relendo as referências e fazendo anotações das minhas impressões sobre cada um dos textos. Nessas impressões, eu vi aqui que Barnabé foi um encorajador, um ministro fiel, competente do Evangelho, embora ele não fosse tão bem conhecido como Paulo e Pedro, né? Essa é uma observação que eu estou fazendo sobre as leituras que já fiz anteriormente. Aí eu vou lá para o passo 5, que era ordenar as descobertas, vida, ministério, caráter, sucesso, fracasso. Aí eu vou ordenando. Vida, levita de Chipre, nome significa filho da consolação. Aí eu vou para o ministério. Eu vou para o ministério. Entrega de dinheiro a favor do evangelho, falando a favor de Paulo, ativo na igreja de Antioquia, separado pelo Espírito Santo, estou listando todo o ministério de Barnabé. Caráter, vou anotar também, encorajador, generoso, cheio do Espírito Santo, tudo está escrito lá nos textos que você leu, né? Obediente a Deus, humilde, bom líder, partilhou o evangelho, etc. Caráter, mal, né? Talvez o
quem construiu um estudo, e talvez se você estudar, você pode ter essa impressão, olha, ele é passível de se extraviar, parece que houve um probleminha aí com Barnabé, em algum momento, algum texto deu sinal de que ele teve algum problema aí com Paulo e tal, então, de repente, é um camarada que pode ser meio teimoso aí, né, aqui, ó, teimoso na discussão lá com Paulo, etc. Tá? E sucesso. Isso é só um exemplo para você ver como é que eu estou organizando e ordenando, né? Aí no passo 6 seria a aplicação de tudo que eu já construí, né? A lição principal, as qualidades de caráter, preciso descobrir maneiras de encorajar mais os outros. Essa foi uma aplicação, né, para mim. Eu preciso ser como um Barnabé, alguém que inspira, incentiva, inspira outras pessoas, né, no ministério. Fechei o meu estudo biográfico. Agora eu vou preparar uma mensagem conforme aquilo que tocar no meu coração ou na direção que eu entender seja melhor e mais frutífero para aplicar para um grupo de pessoas, ou para uma igreja, ou para um sermão, etc. Fechou? Esse é o estudo. Você vai ver, depois eu vou mandar para você essa sequência, né, de estudos, e você vai ver aí essas páginas também. Aqui são sugestões, você vai encontrar outros, mas aqui são sugestões de personagens para estudo biográfico. Lá no Antigo Testamento, alguns homens, né, que você pode, isso até para te ajudar a escolher, se você quiser escolher daqui um, né, você vai olhar aí para esses nomes e escolher um personagem do Antigo Testamento, homens, ou homens do Novo Testamento, Jesus, João Batista, né, Paulo, Pedro, Barnabé, André, Apolo, Caifás, Tiago, Estevão, Pilatos, Filipe, Timóteo, né, são homens do Novo Testamento. Ou personagens mulheres, né, Abigail, Ana, Batseba, Joquebede, Miriam, a criada de Naamã, né, olha só, criada de Naamã, tem uma historinha bonita sobre essa menina e tal, e vai por aí adiante. Então você tem a opção de escolher aí entre esses personagens, são muitos, né, para fazer seu estudo biográfico. E aí vem a parte boa, né? Gente, não tem como a gente aprender melhor fazendo, né? Fazendo a gente aprende. Então, a minha sugestão, e eu gostaria muito mesmo, isso é assim, eu não vou exigir porque não tem prova. Se tivesse prova, reprovar, se não desse certificado e não conseguisse mais emprego na vida, aí eu ia exigir, né, que você fizesse estudo biográfico. Minha sugestão, né? Gostaria muito que você aplicasse. Pega um personagem pequeno, que não vai dar muito trabalho de estender a pesquisa, e faça um estudo biográfico, tá bom? E se você fizer, manda para mim, eu vou olhar com muito carinho. Tá? Então, essa é a atividade sobre o estudo bíblico biográfico. Tá? Nós ainda temos um segundo método, né, que a gente vai ver hoje, e esse também a gente tem como passar bem rápido por ele, porque ele tem um roteiro, né? Só estou mostrando para vocês o roteiro, é copiar colar, né? Só você seguir, você vai ver como você tem bons resultados. Nesse segundo método de estudo, a gente chama de método temático. Né? Como é que se define o método temático? É a pesquisa feita sobre um tema escolhido em toda a Bíblia ou em parte dela. O que é que você tem? Você aborda um tema bíblico com um conjunto de 5 perguntas pré-determinadas, 5 ou mais, né? Você vai pegar um tema que você vai escolher e vai construir algumas perguntas para fazer para o tema, para aí então fazer a sua pesquisa. Né? Já já a gente vai falar mais sobre isso. Você pesquisa esse tema na Bíblia, limitando-se àquelas perguntas elaboradas, até para você não esticar muito. Se você for fazer muitas perguntas, você vai fazer um trabalho infinito aí, né? Muito grande, muito extenso. E aí tira suas conclusões a partir dessa sequência que você está fazendo. Você encontra e escreve a sua aplicação pessoal, baseado no que você descobriu, no que você pesquisou, e uma observação, né, da mesma que eu fiz lá no primeiro estudo no método biográfico. Se os temas forem extensos, você pode limitá-los. Então, há um exemplo aí, isso é um autor que deu esse exemplo, não é meu, né? Mas vamos supor que você queira estudar o tema pecado na Bíblia. Gente, né? Pensa bem, se você for pesquisar pecado na Bíblia, você vai ter que estudar a Bíblia inteira, né? Quanto tempo vai dispor, quanta pesquisa você vai ter que fazer, pode até fazer, né? Mas vai demorar. Então você vai para Eita. vai, opa,
temos um áudio aberto aí, alguém. Você vai para uma redução, né, para um estreitamento do seu tema. Então, ao invés de você estudar sobre pecado na Bíblia, então você pode reduzir assim o ensino de 1 João sobre o pecado. Então ninguém vai dizer para você, você não falou sobre o pecado de fulano, sobre o pecado do Antigo Testamento. Não, não falei porque eu limitei o meu estudo. Eu vou falar sobre o que João, na sua primeira carta, está falando sobre o pecado. Tá? Ferramentas, mesma coisa, né? Bíblia, concordância bíblica ou a bíblica exaustiva, Bíblia com tópicos ou referências cruzadas. Dica: ao fazer o estudo temático, elabore perguntas antes de procurar as referências bíblicas. No caso anterior, se eu fosse estudar sobre o pecado, né, eu poderia incluir perguntas: o que, por quê, quando, como, onde, quem, né, para poder iniciar esse estudo. Por exemplo, eu quero fazer um estudo sobre a ira no livro de Provérbios. Esse é um exemplo simples, né? Vou pegar o livro de Provérbios e só dentro desse livro eu vou estudar a ira neste livro. O que é que Provérbios fala sobre ira? Então aí eu vou construir algumas perguntas, já que eu vou falar sobre a ira em Provérbios. Quais são as características de um homem irado? Isso é sua, né? Não tem no roteiro. Você que vai construir as perguntas a partir do tema que você já deu, né? Que você já escolheu. Estou querendo falar sobre a ira em Provérbios. Então, quais são as características de um homem irado? O que causa ira? Quais são as consequências da ira? Qual é a cura para a ira? E etc. Tá? Vamos lá aos passos? Mesma sequência, né? Escolha um tema para estudar. E para um primeiro estudo, novamente a recomendação: escolha um tema simples, não muito extenso e nem complexo do ponto de vista de doutrina e teologia, né? Para o estudo inicial, né? Para o estudo inicial. Por exemplo, aí, a definição de discípulos segundo Jesus. Quero saber o que é que Jesus pensa quando ele fala, né, com discípulos, o que ele entende por discípulo. Então, um exemplo de um tema que eu quero estudar. O passo número 2, eu faço uma lista dos versos que eu pretendo estudar. Você pega lá, né, a sua Bíblia, né, a sua concordância, e você vai pesquisar. E já já eu vou mostrar para vocês como é que você pesquisa quando o método é temático. Você vai usar todas as ferramentas, né, a Bíblia, a concordância, os comentários, para fazer essa pesquisa. Não esqueça, né, sempre que você estiver procurando por palavras na concordância, lembra que tem sinônimos, né? E as palavras sinônimas ajudam a complementar esse estudo. Passo 3, prepara uma lista das perguntas que você fará após cada verso. Lembra que eu falei, fiz aquelas perguntinhas lá sobre provérbios? Então eu vou fazer uma listinha também de algumas perguntas que eu vou fazer para o meu tema. Quais são as descobertas que eu quero fazer a partir desse tema que eu estou dando, né? Passo 4, faça as perguntas da sua lista para cada verso. Cada verso que você descobriu e que você agora vai ler, vai estudar, coloca aquelas perguntas lá dentro. Se não tiver resposta, se não encaixar, não tem problema, mas eu estou preenchendo as perguntas o máximo que eu posso e respondendo as perguntas da melhor maneira que eu posso para extrair o máximo de conteúdo que eu posso das escrituras, tá? É lógico que essa lista de perguntas, né, é elaborada de acordo com o tema escolhido, conforme o tema que você já selecionou. O quinto passo, tire algumas conclusões do seu estudo. Faça as comparações das notas que você fez. Mesma coisa lá do biográfico, né? Depois de ler as referências bíblicas, responder as perguntas, volta para aquela série de perguntas, resuma as respostas e escreva as suas conclusões. Então você agora vai colocar o seu material, o que você está pensando sobre tudo que você já descobriu na sua pesquisa. Um exemplozinho simples aqui, né? Descobertas. O discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus. Quais são as descobertas que quero fazer aqui? Quando eu já estudei, ama a Cristo acima de tudo.
ama, carrega a cruz e segue a Cristo, espera continuamente na palavra de Cristo, ama aos outros. Então, aqui eu já estou registrando exatamente as conclusões que eu tirei. Claro, está um corte aqui, né? Tem mais coisa para trás. É como se eu já tivesse pesquisado sobre o discípulo de Jesus, lá atrás eu mencionei, e agora eu estou colocando o que eu descobri, que um discípulo de Jesus ama Cristo acima de tudo, porque eu já li os textos, né? Eu já fiz a minha pesquisa anterior. Seguindo para o passo 6, aplicação pessoal, que é igual ao método biográfico. Faça uma pequena redação sobre este tema, né? Eu descobri que sobre discipulado, ou sobre ser discípulo de Jesus, é ser alguém que se compromete com Cristo, que segue a Jesus e que não interrompe essa trajetória jamais, e seja em qualquer circunstância e tal, né? Escreva uma aplicação prática e mensurável para aplicar na sua vida. O que é que, de fato, eu descobri aqui que eu tenho que aplicar na minha vida e como é que eu posso medir essa aplicação, se ela deu resultado, se ela funcionou, se eu segui adiante mesmo, né, essa aplicação. Um exemplozinho simples, se você ler 8:31 a 32 de João, na minha aplicação, eu diria assim, né, vou estabelecer um horário regular para meditar diariamente na palavra, iniciando pela manhã. Né, iniciando pela manhã. Uma aplicação baseada no texto que eu li lá de João. Ó. Sugestões de temas e exemplos de perguntas. Aqui são, irmãos e irmãs, apenas algumas sugestões, são modelinhos, tá? Para você ter uma ideia do que é que a gente está falando no método temático. Vamos supor que eu vá trabalhar com o tema Conhecendo a Vontade de Deus. Conhecendo a Vontade de Deus nas Escrituras. Vamos completar, se fosse o caso, né? Aí eu vou lá na minha concordância e vou procurar pela palavra vontade, porque eu quero saber vontade de Deus. O que é que tem aqui de vontade lá na concordância? E quando eu for ler os textos, pode ter palavra vontade lá que não tem nada a ver com vontade de Deus. Eu vou descartando, mas eu vou encontrar alguma coisa que fale sobre a vontade de Deus ou vontade do Senhor. E eu vou listar esses textos, né? Estou procurando na minha concordância. Quais são as perguntas possíveis que eu posso fazer aqui para esse tema? Em que consiste a vontade de Deus? Por que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Como eu tenho que fazer a vontade de Deus? 3 perguntinhas que eu posso fazer, e aí, em cima dessas perguntas, eu vou buscar respostas nas referências que eu busquei na Bíblia. Né? Isso vai casar legalzinho depois que você encontrar os textos e começar a construir a seu próprio estudo, né, a formação da sua ideia sobre aquele tema que você está pesquisando. Uma outra ideia, uma outra sugestão seria o tema obediência. Eu quero falar sobre obediência nas Escrituras, né? Então eu vou procurar a palavra obedecer, lembra dos sinônimos, né? Obediência, guardar, porque obedecer é guardar mandamentos, né? Mandamentos também pode me ajudar, fazer pode ajudar. Eu vou procurar essas palavras, são sinônimos, para ver se eu encontro o máximo de informações possíveis sobre obediência na Bíblia. E aí eu vou para as perguntas. Por que obediência é importante? Quais as consequências da obediência? Quais as consequências da desobediência? E como devo obedecer a Deus? Essas perguntas eu estou elaborando baseado no tema que eu estou pesquisando. Que é outro, se eu fosse fazer um estudo sobre o louvor ao Senhor em Salmos, né? Aí lá eu vou procurar todos os textos de Salmos que tem a palavra louvor, adoração, ação de graças, alegria, e vou fazer as minhas perguntinhas. Por que devo louvar ao Senhor? Como eu posso louvar ao Senhor? Quando devo louvar ao Senhor? Uma dica para você, até quando você está fazendo a leitura dos textos, você acaba construindo frases e perguntas baseado no que está escrito lá no texto bíblico, tá? Quais as consequências do louvor e etc, tá bom? Mas só mais um exemplo, né? A oração, as orações de Jesus. Quero fazer um estudo sobre este tema, as orações de Jesus. Eu vou numa Bíblia, né? Ou numa Bíblia de tópicos. Eu já falei para vocês que tem algumas Bíblias que já tem uma sequência lá no final da Bíblia, já de tópicos elaborados, né? Eu vou procurar as palavras orar
e oração, né, que eu quero saber sobre as orações de Jesus, e vou selecionar todos os textos que falam sobre Jesus orando, ou no momento que Jesus estava fazendo algum tipo de oração. E aí eu vou para as minhas perguntas. Com que frequência eu devo orar? Quando Jesus orava? Por que eu devo orar? Pelo que Jesus orava? São as perguntinhas. Se você quiser aproveitar esses temas, pode até pegar daqui e já levantar aí uma sugestão para você, tá? Então, esta é a sequência ou o roteiro de uma pesquisa de estudo temático, tá? Então, o que nós vimos aqui? Duas coisas, né? O método biográfico e o método temático. E a minha sugestão, como não poderia de ser, ao final dessa segunda parte também do nosso estudo desta noite, é que se você sentir no coração, e eu vou torcer para você sentir no coração, um desejo profundo de fazer uma pesquisa bíblica usando esse roteiro do estudo temático, né? O biográfico já tem lá a nossa sugestão e agora também o estudo temático. Espero que com esses dois métodos você já consiga construir bons estudos, né, boas pesquisas para aplicar isso para você mesmo, né, como crescimento, amadurecimento da sua vida e bem como também para aplicar na vida da igreja, na vida das pessoas, num estudo, num convite que você vai receber aí para frente para trazer uma aula ou compartilhar uma experiência bíblica com algum grupo pequeno. Tá bom? Deus abençoe. Aqui nós encerramos essa exposição e eu convido vocês agora, né, se quiserem abrir os seus microfones e fazer alguma